Meus irmãos e minhas irmãs, que texto bonito que nós ouvimos nesta semana santa em preparação para o Santo Natal. Nós nunca devemos deixar que as limitações humanas superem a promessa que Deus tem para a nossa vida. E a maior da promessa que Ele nos faz é que Ele nos quer salvos. E para nos salvar, Deus faz de tudo, de tudo e de tudo. O texto de hoje, se você quiser saber como ele termina, os próximos capítulos, você vai ter que ir lá na liturgia de segunda-feira e ver quando São João Batista vai nascer. Nós estamos aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. Zacarias, ele é um sacerdote. Zacarias é casado com Isabel, e na época de Zacarias, os grupos de sacerdotes, eles se revezavam para o trabalho no templo. Então, cada período, um grupo desses sacerdotes ficava lá, e esse grupo era sorteado, um deles, que iriam oferecer o incenso no templo, enquanto do lado de fora, os outros ficavam rezando. E a história de hoje é o dia que Zacarias, é o dia do trabalho dele sacerdotal, ele é sorteado para fazer o oferecimento do incenso. O texto bíblico deixa bem claro que o casal, Zacarias e Isabel, eram pessoas de oração, eles eram pessoas justas, temiam a Deus, eram obedientes ao Senhor. Então tudo isso eles já tinham na vida deles. Porém, naquela cultura, eles passavam por um grande sofrimento social e religioso. Eles não tinham filhos. E não ter filhos, ainda mais para alguém religioso, era algo muito difícil. Eles eram muitas vezes humilhados, ainda mais um sacerdote. Esse era o drama deles. E ainda eles eram idosos, humanamente já não tinha mais condições fisiológicas de gerarem filhos. Então, por um lado, esse casal de idosos rezavam muito, eram tementes a Deus, mas por um outro, não tinham filhos, e com isso uma grande consequência social e religiosa. Portanto, no dia que Zacarias está no templo oferecendo o incenso, aparece o anjo do Senhor. Você pode ter certeza que, como você muitas vezes já rezou, já ajoelhou suplicando alguma coisa para Deus, achando que Ele estava demorando, uma situação difícil, Zacarias e Isabel rezava sempre, rezava pedindo esse filho, rezava porque sabiam da importância de ter um filho. E Deus, Ele nunca abandona, nunca esquece das suas promessas. O anjo então aparece a Zacarias e ele ficou perturbado. Gostaria que você tentasse perceber que várias palavras que vão aparecer aqui são praticamente as mesmas de quando o anjo Gabriel aparece para a Virgem Maria. Essa é uma delas. Zacarias ficou perturbado. Não foi assim que ficou Maria? Maria ficou perturbada com a saudação do anjo. Então Zacarias ficou
com temor, e o anjo fala para ele: não tenhas medo. Também o anjo falou isso para Maria: não tenhas medo. É interessante olhar para esse texto quando esse anjo aparece. O anjo apareceu a Maria, Gabriel. O anjo apareceu a José em sonho. O anjo apareceu aos pastores. A estrela aparece aos magos. E agora o anjo aparece ao velho sacerdote Zacarias, dizendo que ele não tenha medo. O anjo agora vai anunciar, porque essa é a missão do anjo: anunciar aquilo que Deus enviou ele para fazer. Ângelos. E ele anuncia: olha, Zacarias, a tua esposa Isabel vai ter um filho, e você vai dar o nome desse filho de João. Lá na segunda-feira, se você for ler a liturgia ou for na missa, você vai ver que é uma complicação esse nome na família, porque na família aqui judaica o certo é colocar o nome do pai, e ninguém tem o nome de João na família dele, mas isso nós vamos ver na segunda-feira. E aí o anjo vai falar que ele vai ficar alegre, feliz, muita gente vai alegrar com o nascimento desse menino. João, portanto, vai ser uma alegria. Não é isso que acontece quando Maria encontra com Isabel? Isabel não fica alegre? O seio de Isabel não fica cheio do Espírito Santo? O anjo já está anunciando o que ainda não aconteceu. Vai falar que esse menino vai ser grande, pede para não beber vinho, durante esse tempo de gravidez. Você viu isso na primeira leitura também, Nós não vamos falar dela agora, no livro dos Juízes, recomendou também lá, para não beber vinho nesse tempo. E aí vai falar de tudo que João, esse menino, vai ser. Só que agora acontece uma coisa triste. Diante de tudo isso que o anjo está anunciando, Zacarias não acredita. É como nós às vezes, que pedimos tanto uma coisa, e que a hora que Deus nos manda, a gente não acredita, a gente deixa se tomar pelas limitações humanas. E Zacarias fala assim, primeiro ele pergunta para o anjo: como que eu vou ter certeza disso? E que Maria pergunta: como isso vai acontecer, que eu não conheço homem algum, Então Zacarias pergunta: como que eu vou ter certeza? Já está duvidando que Deus pode. E ele ainda começa a falar: por que isso pode não acontecer? Eu sou velho, minha mulher é de idade avançada. O anjo então responde para ele: eu sou Gabriel. Em hebraico, força de Deus significa o nome Gabriel. E Gabriel fala para ele: eu sou o anjo que sempre está na presença do Senhor. Eu fui enviado para te dar uma boa notícia. Em grego, evangelho. Evangelho significa boa notícia. Por isso que sempre que nós ouvimos o evangelho, é uma boa notícia de Deus para nós. Agora, Zacarias, você vai ficar mudo, e não poderás falar até o dia que tudo isso que eu profetizei acontecer. Então todo esse tempo que Zacarias ficou no templo, ele emudeceu-se, porque não acreditou, ficou mudo. A mudez aqui é esse tempo de silêncio na vida daquele que não acreditou. A mudez é o tempo que Zacarias precisa, que você precisa,
que eu preciso emudecer para entender, para rezar, para refletir de como Deus é grande e às vezes eu duvido das suas promessas. Zacarias nesse tempo só falava através de sinais. E aí então, quando terminou o dia dele no templo, ele foi para casa. A esposa dele, Isabel, se encontrava grávida, e nesse tempo ela ficou escondida durante 5 meses, e ela falava: eis que o Senhor fez por mim, Ele me tirou da humilhação pública. Que nós, diante desse Evangelho, nos preparando para o nascimento do Salvador, não tenhamos dúvida que Deus pode fazer maravilhas na nossa vida, que Ele pode fazer tudo, independente das limitações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.